Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECD Ambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, lavando a alface, está no trânsito, está preenchendo a APR, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 71 do podcast Áreas Contaminadas, o 36º da segunda temporada, editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pela ECD Training e pelos nossos colaboradores do Apoia-se. Agradeço demais a companhia de todas e todos. Os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos nossos colaboradores no Apoia-se. Quem quiser e puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo, muito bem-vinda e ajudará, além de mim, toda a nossa comunidade, garantindo a continuidade dos conteúdos gratuitos para todas e todos aqui no podcast e também lá na newsletter. Só lembrando, nós mantemos uma newsletter semanal, todos os domingos a gente envia por e-mail de vocês. Na descrição desse episódio, como em todas as descrições dos episódios, está o link do formulário para você se inscrever na newsletter e recebê-la por e-mail todo domingo. Bom, para fazer essa contribuição financeira conosco é só acessar o site apoia.se/ecdambiental. É simples, é seguro e você lá vai escolher como fazer esse pagamento, se é com boleto, se é com cartão de crédito e etc. Tem uma série de possibilidades ali para você. Gostaria de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores que, muito mais do que um eventual retorno do valor, eles querem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimento sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e também sobre meio ambiente, ciência, economia e também querem contribuir com a ideia de construir um mundo melhor e mais justo para todas e todos. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, Átila Pessoa, Bruna Fiscuc, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Ost, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, João Paulo Dantas, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Gaudiano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Melo, Mariluz Gomes, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solane Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais 7 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Também em nome da transparência aqui, e considerando que vocês são muito mais do que ouvintes, do que alunos, do que seguidores, etc., são amigos e amigas, vou anunciar uma novidade para vocês. Estamos muito felizes em dizer que estamos aqui na iminência de fechar um patrocínio para o nosso podcast, se tudo der certo. Isso vai nos ajudar muito e permitirá que continuemos nos dedicando às pesquisas, aos estudos e aos conteúdos para os nossos canais gratuitos de divulgação científica na área do GAC. Trata-se de uma empresa muito conceituada no nosso mercado, no mercado de gerenciamento de áreas contaminadas, muito conhecida pela qualidade de seus produtos e serviços. É importante ressaltar, também em nome da transparência com vocês, que a linha editorial desse podcast e da newsletter não vai mudar por conta disso. Nem é do nosso interesse, nem é de interesse da futura patrocinadora e nem é de interesse de vocês que isso mude, O patrocínio será realmente um apoio com a mesma intenção que os membros do Apoia-se, ajudar toda a comunidade do GAC. E aí, mais do que uma relação comercial, o patrocinador, caso se confirme, fará isso muito mais pela consideração e amizade e por isso agradeço muito essa ajuda. Da mesma forma, sabemos que os apoiadores individuais que nos financiam atualmente no Apoia-se fazem isso pela consideração e amizade conosco e pelo desejo de contribuir com o crescimento e desenvolvimento de todo o mercado do GAC. Agradeço demais a todos e todas que permitiram que eu me dedicasse esse último ano praticamente somente à pesquisa, ao ensino e à divulgação científica. Acredito que estamos, todos nós juntos, dando uma boa contribuição para o mercado, especialmente para o trabalhador do GAC.
e com isso saúdo e dou as boas-vindas ao nosso patrocinador. Bom, esse vai ser mais um episódio especial, daqueles mais curtos. Ao invés de entrevistar algum convidado, vou fazer uma explanação com um comentário sobre um tema específico. Recebi diversos comentários e sugestões sobre a utilidade desse tipo de episódio, especialmente para o trabalhador, para a trabalhadora do dia a dia do GAC. Muita gente me disse que um episódio mais técnico e mais direto ao ponto é importante para empoderarmos mais as pessoas, falando de temas que nem todos têm acesso facilitado. Portanto, a ideia está sendo intercalar as entrevistas, que são bem legais, contam a história das pessoas e dão também temas técnicos, com esses episódios meramente técnicos e mais curtos. O último episódio desse tipo foi o número 69, em que falei sobre a varredura horizontal de compostos orgânicos voláteis. A repercussão mais uma vez foi bem relevante, recebi novamente muitos comentários, críticas, sugestões, perguntas. Isso me deixou muito feliz. Algumas delas foram públicas no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, outras foram perguntas privadas, o que é muito interessante e muito legal. Antes do episódio aqui em si, eu gostaria de dar alguns recados para vocês. Estão abertas as inscrições somente por mais essa semana para os 2 cursos da parceria Senac-AESAS. Um sobre Direito Ambiental, outro sobre DINAPL. Ambos os cursos online e ao vivo. O de DINAPL, particularmente, eu tenho a honra de coordenar. Será segundas e quintas a partir do dia 9 de setembro. As informações, inscrições, etc. estão no site da AESAS, www.aesas.com.br/eventos. Outro aviso interessante, estão abertas também as inscrições para o já famoso curso The Groundwater Pollution and Hydrology Course, versão brasileira. Será um curso online ao vivo ministrado só por doutores e grandes papas das áreas contaminadas. Robert Cleary, John Cherry, sim, John Cherry, ele mesmo, o autor dos livros mais famosos, mais importantes e mais clássicos da nossa área. E mais, Douglas Larson, Paulo Negrão e Rodrigo Cunha. Será na segunda metade de outubro, das 13 às 18 horas. Mais informações e inscrições no seguinte site, promoção.clean.com.br/Princeton. Promoção se escreve sem ser cedilha e sem o tio, é claro, Fica Promocal. promocal.clean.com.br/Princeton. Bom, no último episódio falamos sobre varredura de Vox e gostaria de retomar rapidamente alguns pontos. O primeiro deles, o Michel Tognoli, da Vapor Solution, me falou que o preço dos amostradores passivos é menor do que o que eu mencionei no episódio. Eu falei lá no episódio que custavam entre R$700 e R$900, ele disse que sairia mais barato do que isso. Para informações mais acuradas sobre esses custos, recomendo vocês procurarem pelo próprio Michel na Vapor Solutions. Um segundo ponto importante, eu gostaria de ressaltar que o Soil Gas Survey raiz, que foi muito usado no Brasil e foi criticado por mim e não é mais aceito de acordo com a DD 38, nas investigações confirmatórias como método de screening de voláteis, é aquele que é feito com um furo no piso. Você faz o furo no piso e mede imediatamente com um PID nesse furo. Por tudo aquilo que nós explicamos, já falamos no episódio, tem falsos negativos muito frequentes, alguns falsos positivos. O Soil Gas Survey, raiz, com um furo no chão e medindo o VOC, não é recomendado. No episódio, eu recomendo 2 coisas possíveis. Eu recomendo o seguinte, poços temporários de vapor como um pré-screening nas áreas muito grandes. E, eventualmente, esses poços temporários de vapor podem servir como screening se feitos em conjunto com amostragem no bag e análise em laboratório. E eu recomendo, como screening, os amostradores passivos. Após feito o pré-screening, você vai lá e instala alguns amostradores passivos como o verdadeiro screening, o mais sensível, o mais acurado de todos. Também recomendo que vocês ouçam o episódio na íntegra para ter dicas sobre instalação, erros a serem evitados, conclusões inadequadas, etc. Mas muito bem, vamos agora ao tema central do episódio de hoje, os postos de monitoramento e a norma ABNT NBR 15495-1. Bom, primeiro de tudo, os postos de monitoramento deveriam ser chamados aqui no Brasil de Vossa Majestade, pois praticamente são eles que determinam as condições de todas as áreas contaminadas aqui. São eles, os postos de monitoramento, que decidem se a área está contaminada ou não na confirmatória, decidem se a pluma está delimitada ou não, tridimensionalmente, horizontal e vertical, na investigação detalhada, determinam qual a velocidade do fluxo subterrâneo com ensaios de slug test realizados neles, nos postos de monitoramento. Os postos determinam para qual lado a pluma vai, por meio do potencial hidráulico ou da carga hidráulica medida neles. Os postos de monitoramento determinam, pasmem, se há risco à saúde humana de inalação de vapores em ambientes fechados,
Sim, são os postos de monitoramento de água subterrânea que falam isso para avaliação de risco à saúde humana. Então, os postos decidem se a área vai ou não precisar de remediação, quais serão as metas dessa remediação, vão determinar o fim dessa remediação, vão determinar se alguém pode ou não morar em um empreendimento ali, etc, etc. Enfim, são os postos de monitoramento que mandam no mercado de GAC, acreditem se quiser. Dados de entrada de potenciométricos, de plumas horizontais, verticais, modelagens matemáticas complexas, avaliação de risco à saúde humana, avaliação de risco ecológico, piloto de remediação, monitoramento da remediação, encerramento do caso, dados estatísticos de atenuação natural, dados de biorremediação, todos esses dados são obtidos em postos de monitoramento. São decisões críticas, sejam ambientais, como de risco a algum bem a proteger, ou decisões economicamente importantes sobre, por exemplo, a necessidade e a viabilidade de uma remediação de dezenas de milhões de reais. São sempre tomadas baseadas em Vossa Majestade, o posto de monitoramento. Por conta dessa importância toda, surgiram várias normas, procedimentos, legislações para legitimar a amostragem de água subterrânea realizada em Vossa Majestade, o poço. Aí surgiram necessidades de fazer uma purga do poço, por exemplo, para não coletarmos a água estagnada nele, portanto, água estagnada que não é representativa. Depois vieram os métodos de purga mais científicos, como purga de baixa vazão, que leva em conta parâmetros hidráulicos e físico-químicos da interação poço-meio físico. Aí vieram acreditações, calibrações, ensaios de proficiência, controles de qualidade e muitas outras coisas. Tudo isso, todas essas coisas, todo esse arcabouço, levam em consideração Vossa Majestade, o posto de monitoramento. Ou seja, toda essa cadeia de decisões baseadas em normas, em procedimentos, em critérios, em controle de qualidade, etc., pressupõe que as amostras estão sendo tomadas em um instrumento adequado, ou seja, em um posto de monitoramento adequado. Mas Vossa Majestade justifica todas essas responsabilidades colocadas sobre os seus ombros? Ou sobre o seu cap de pressão? Bom, muito do que nós temos na nossa área do GAC vem de outras ciências, como a geologia clássica, a hidrogeologia clássica, mecânica do solo, geotecnia, principalmente essas, mas também da agronomia, da geoquímica, da química e de outras. Juntando-se o fato que a grande preocupação inicial das áreas contaminadas era, com razão, as águas subterrâneas, foi natural a aproximação do iniciante GAC, dessa iniciante ciência do GAC, com a hidrogeologia. Então, tanto a tentativa de entendimento do fluxo e transporte de contaminante veio da hidrogeologia clássica, quanto a instrumentação para a verificação da contaminação da água subterrânea veio de técnicas clássicas de perfuração de poços de produção de água, mas há algumas diferenças importantes que devemos levar em conta. A hidrogeologia clássica considera escalas diferentes das áreas contaminadas, muito diferentes. No GAC, a escala é de um site, de uma fábrica, de um imóvel, e já na hidrogeologia o pessoal leva em conta uma cidade, um aquífero, um aquífero grande, aquífero Guarani, por exemplo, uma bacia hidrográfica. Os poços de produção de água querem metros cúbicos de água por hora. Portanto, a quantidade de água é monstruosa para os nossos padrões de áreas contaminadas. E aí, nesse caso, a ideia de um poço tubular profundo é produzir água, muita água. Ou seja, quanto mais água, melhor. E aí, a ideia é fazer um furo, para captar essa quantidade grande de água, fazer um furo com o maior diâmetro possível, com a maior seção de captação de água possível, e essa seção de captação de água nós damos o nome de seção filtrante. Isso sem se importar muito com o que para eles são meros detalhes, que são, por exemplo, as unidades hidroestratigráficas diferentes que essa seção filtrante atravessa. Como a escala é muito grande, de centenas de metros, e a ideia é captar realmente muita água, poços que conectem camadas diferentes do que eles chamam de sedimento ou do solo de alteração são, para eles, insignificantes. E assim também era o pensamento do mercado de GAC lá no início. Um ponto que perdurou por muito tempo e ainda perdura nos poços de monitoramento vindos dessa ideia inicial é a tubulação dos poços. Os tubos filtro e os tubos revestimento tinham aquelas nervuras, não sei se vocês lembram daquelas nervuras na parte externa, aquelas dobras. A ideia daquelas nervuras eram basicamente suportar altas pressões que os poços tubulares eram submetidos, Então tinha coluna d'água de centenas de metros, então esses tubos tinham que aguentar essa pressão. E, principalmente, essas nervuras tinham a função de criar canais para facilitar a chegada de água dos estratos superiores que estavam revestidos, no tubo revestimento, para os estratos inferiores onde seria captada a água. Então, os canaizinhos formados pelas nervuras do tubo facilitavam a entrada de água de cima até lá embaixo, onde o poço captava a água, e isso aumentava a produção de água dos poços. Lembrando,
A ideia dos poços tubulares profundos, dos poços de produção de água, é justamente produzir água, né? É claro que, mais recentemente, o uso de tubos nervurados é desestimulado, justamente por isso, porque os tubos nervurados não isolam adequadamente os estratos superiores. E na nossa área do GAC, ninguém quer coletar amostra de água com contaminação cruzada que vem lá de cima. E esse é o principal motivo pelo qual os tubos passaram a ser lisos, sem nervuras. E aí esse é um exemplo muito claro, muito interessante, de como o entendimento foi mudando e como a adaptação de outras ciências pode prejudicar as investigações de áreas contaminadas se não for uma adaptação muito bem pensada. Então nós temos que fazer as adaptações, nós temos que olhar para as outras ciências, mas isso tem que ser pensado adequadamente, tá? Então a ideia de usar aqueles tubos nervurados para o pessoal do poço de água era muito bom, mas para nós nas áreas contaminadas é bem ruim, né? Até hoje em dia eu vejo pessoas usando esses tubos nervurados. Meu conselho, não usem esses tubos nervurados. Bom, após essa visão aí de perfuração de poço tubular profundo, passou a predominar aqui no mercado a visão de que os poços de monitoramento deveriam ser rasos, ou seja, instalados não afogados no chamado aquífero freático, ou livre, que é onde se pensava que a maior parte da contaminação estaria. E na visão da hidrogeologia clássica, os poços, para medirem o aquífero livre, freático, deveriam ser instalados não afogados, ou seja, com a seção filtrante deles, parte na zona saturada, parte na zona não saturada. Isso é a ideia da hidrogeologia clássica que foi adaptada para nós. Isso, aliado à recomendação antiga da CETESB, de que para se investigar o El Nepo era obrigatório o uso de poços não afogados, criou-se a prática do mercado que vem até hoje, de somente se instalar o chamado poção. Poção é o poço de monitoramento não afogado com 3 metros de seção filtrante. Isso decorre lá de trás. Isso não se justifica hoje em dia. Hoje a CETESB não exige mais o poção não afogado para a investigação do El Nepo, e mesmo quando ela exigia somente em uma investigação confirmatória com possibilidade de ter El Nepo. Bom, e aí com essa ideia básica do poção, os poços passaram, lá atrás, a serem instalados utilizando não mais as sondas de perfuração de poços tubulares profundos, mas sim equipamentos manuais muito mais baratos, como o trado manual, muito largamente utilizado historicamente aqui no Brasil. Esses equipamentos manuais são derivados das sondagens SPT, sondagens de simples reconhecimento. As sondagens SPT têm como objetivo realizar um ensaio de penetração, ou seja, contar os golpes necessários à penetração dos equipamentos do ensaio SPT. E isso vai fornecer a eles o dado de resistência do solo. Nesse processo, em linhas gerais, o pessoal do SPT coleta uma amostra de 45 centímetros para representar 1 metro. E para atingir novas profundidades, o pessoal realiza sondagens para avançar. Então, eles fazem um ensaio, coletam uma amostra de 45 centímetros, representa aquele metro todo, e aí eles reabrem aquele furo com trado manual e chegam na nova profundidade, fazem outro ensaio e assim por diante. E aí, como eles têm a intenção de fazer o ensaio e avançar a sondagem, eles usam artifícios para atingir novas profundidades, como, por exemplo, a lavagem do furo, que é a injeção de água com pressão para remover o material e facilitar o avanço da sondagem. E assim o pessoal faz no SPT, e assim foi feito na área ambiental, é feito ainda, por muito tempo, uma coleta de amostra apenas de 45 centímetros para representar 1 metro, e o uso de artifícios para avançar a perfuração. E aí, adaptando essa metodologia para as áreas contaminadas, o objetivo era instalar poços de monitoramento, que já lá atrás eram Sua Majestade, eram Vossa Majestade. Para isso, para instalar o poço de monitoramento, era preciso fazer um furo, fazer uma sondagem, um furo. Durante essa sondagem, pensou-se em realizar uma amostragem de solo para descrição e reconhecimento do meio físico e posterior, notem bem, elaboração do perfil, da seção e modelo conceitual com base nesses dados. Que dados? Dados obtidos na sondagem, que tinha como objetivo fazer um furo para instalar o poço de monitoramento. Ao mesmo tempo que verificava a existência de contaminação, ao mesmo tempo que coletava a amostra de solo, ao mesmo tempo que fazia o furo, que tinha como função primordial instalar Vossa Excelência o poço de monitoramento. Bom, e aí a amostragem de solo de metro em metro era feita, na verdade, coletando-se, 45, 50 centímetros para representar 1 metro e somente na zona não saturada. Quando chegavam na zona saturada, normalmente
se tentava com muita dificuldade avançar a perfuração para poder instalar o poço raso, né? Poço raso, o poção, no aquífero freático. E aí, nessa tentativa de avanço, se tentava também descrever o material perfurado, para posteriormente alguém, quem sabe, elaborar um perfil daquele poço, né? Não era um perfil hidroestratigráfico da formação, mas era um perfil do poço. Bom, deixando de lado aqui a falha muito importante na amostragem de solo para análises químicas, que eu vou deixar para falar num episódio posterior, vamos considerar somente a interação aí da água com o contaminante e o meio físico, né? E o poço. Vocês já me ouviram falando nos vídeos e em muitas outras ocasiões sobre os problemas dos poções. Poções, né? O poço de seção filtrante longa e tal, que intercepta várias camadas. Basicamente, um poção vai nos mostrar a média de todo o meio físico que a seção filtrante dele entra em contato. Então, um poção mostra uma média. Média do quê? De tudo aquilo que ele está em contato com sua seção filtrante. E a média não é um bom indicativo para muitas coisas. E no nosso caso aqui, isso é particularmente verdadeiro. Como diz o perfil Startup da Real, né? Recomendo que vocês sigam esse perfil no Twitter, talvez no Instagram também tenha. Então, como o Startup da Real diz, imagine um rio que tem uma média de profundidade desse rio, a média de profundidade desse rio é 1 metro. Muito provavelmente, se você tentar atravessar esse rio, você vai se afogar se não souber nadar. Né? Se a média é 1 metro, com certeza ele vai ter pontos aí com 2 metros de profundidade e 2 metros ultrapassa a altura da maioria de nós. Né? Então, pessoal, a média não é um bom indicativo para isso, bem como não é um bom indicativo para as informações que a gente está querendo obter com o poço de monitoramento. Sendo assim, o poção não nos serve. Bom, mas voltando ao poção, a gente mede dentro dele a média do potencial hidráulico. Não é um potencial hidráulico de uma unidade hidroestratigráfica, mas é a média de várias. A gente mede uma condutividade hidráulica média. A gente mede uma concentração média. E assim, não podemos usar esse dado em um mapa potenciométrico, por exemplo, nem no cálculo de velocidade do fluxo advectivo. E aí, se você pensar bem, nós não podemos usar para verificar a concentração, já que o poço vai nos fornecer uma concentração média de diversas unidades estratigráficas. E aí, se a concentração não pode ser usada para fazer as plumas, também não pode ser usada na modelagem de transporte e não pode ser usada na avaliação de risco. No entanto, a gente usa para tudo isso. Imagine aquela modelagem excelente, feita por profissionais excelentes, de caminhamento de partículas, com condições de contorno muito boas, com calibração excelente, com softwares bons, equações adequadas, etc., pode não representar a realidade. Não porque a modelagem é ruim, muito pelo contrário, a modelagem é muito boa, mas porque o poço onde você coletou as informações não é representativo da realidade, porque ele é um poção. E aí você deve estar se perguntando, mas a gente não tem uma norma para instalação de poços? Nós não instalamos esses poções sempre de acordo com a norma? Eu sigo a norma para instalar os poços, eu sigo a norma. A resposta é um sonoro e triste não. Você não segue a norma. Raramente um poço de monitoramento é instalado de acordo com a norma 154951. Se for levar mesmo ao pé da letra, como vocês vão ver nesse episódio, muitas ARTs assinadas estão passíveis de questionamento, só por causa dessa norma de instalação de poço de monitoramento. Mas vamos lá, voltamos a 2007, ano da escrita e da publicação dessa norma 154951. Posteriormente ela foi revisada e publicada novamente, foi corrigida em 2009, tá? A ideia naquele momento era estimular o uso de ferramentas mais adequadas para a instalação de pós de monitoramento em aquíferos granulares, que são os tradusocos helicoidais e os famosos Holstein-Alger, que tinham sido introduzidos no Brasil pouco tempo antes de 2007. Dava para contar nos dedos o número desses equipamentos no Brasil naquele ano. Se não me falha a memória, somente a Ingesolos, a American Drilling, o grupo EPA, a Ambisolo e a ECD tinham sondas Hollow naquele momento, lá por 2006, mais ou menos 2007. Era importante tornar esse equipamento mais conhecido, mais utilizado, e hoje, aí, 15 anos depois, isso realmente está muito bem estabelecido. Muita gente usa e conhece os tradusocos helicoidais, chamados Holstein-Alger. Outro ponto muito importante na norma era o cuidado necessário com os materiais dos poços. Além de desrecomendar as nervuras, aqueles canaizinhos que podiam levar a contaminação de cima para baixo, era preciso impedir o uso de mantabidin, de ranhuras feitas à mão,
e também tinha que desestimular o uso de tubos com pigmentos que pudessem interferir na qualidade das amostras coletadas nos poços. Isso foi feito, nessa norma, isso de certa forma está muito bem representado lá. Um conceito muito repetido na norma, realmente foi algo que quem escreveu realmente queria muito, é o projeto do poço de monitoramento. O poço de monitoramento não é um simples furo e colocação de tubo, mas deve ser precedido de um projeto de instalação de poço. É aí que vem o primeiro ponto de discordância entre a norma e a prática. Raramente nós vemos, e aí para dizer a verdade eu mesmo nunca vi, um projeto de poço de monitoramento ser feito antes da perfuração do poço. E se não há projeto, o poço já não seguiu a norma. Então já começou aí. Se não tem projeto do poço, o poço não seguiu a norma. A exigência do projeto está totalmente ligada ao espírito da norma, que já estava presente lá em 2007, não é coisa recente. Deve-se entender e caracterizar o meio físico, depois devemos definir a zona-alvo de monitoramento, ou seja, onde estará a seção filtrante, qual é a unidade do estratigráfica que aquela seção filtrante deve monitorar. Devemos selecionar adequadamente os materiais e os métodos de perfuração para somente aí fazer a perfuração e a instalação do poço. Mas, todos nós sabemos, não é isso que acontece na prática, não é mesmo? Então, quais são os principais pontos da norma NBR 154951? Vou falar aqui para vocês. Começando pelo principal, pelo item 0 da norma. Não é brincadeira, não. O item 0 da norma é esse, a introdução. Essa introdução diz claramente que a definição da zona-alvo é parte integrante do projeto dos postos de monitoramento e que essa definição da zona-alvo deve ser feita de acordo com o meio físico. Então, na primeira frase da norma, já está bem claro que devemos conhecer o meio e as unidades estratigráficas para projetarmos o poço, para só aí perfurarmos e instalarmos os poços. Isso é o item 0. Assim que você abre a norma, a primeira coisa que você vai ler é isso que eu acabei de falar para vocês. Outro ponto, o poço, mesmo respeitando toda a norma, se for instalado em uma formação com mais de 20% de finos, 20% de silt para baixo, não garante amostras isentas de turbidez. Então a norma já toma esse cuidado. Tá? Em formações com mais de 20% de finos, mesmo o respeito integral a essa norma não vai garantir amostras isentas de turbidez lá na frente. No escopo da norma está dizendo que os postos de monitoramento servem de instrumentos para obtenção de amostras representativas de água subterrânea e caracterização hidrogeológica da área, desde que instalados adequadamente. E aqui eu repito o item 0. Deve-se definir a zona-alvo em investigação anterior à sondagem para a instalação do poço. Essa caracterização é da unidade hidrológica, são palavras da norma, que chamamos hoje, depois da DD 38, de unidades hidroestratigráficas. Então, no escopo da norma, isso já está muito claro. E aí, no item 421, também está clara a necessidade de se elaborar um projeto do poço que leve em conta o meio físico. E o meio físico, esse item descreve mecânica do solo, geomorfologia, geologia, estratigrafia, aspectos sedimentares, características do movimento de água subterrânea e também que leve em conta o contaminante esperado. Deve-se, portanto, fazer um reconhecimento da área de interesse e investigação de campo. E tudo isso aqui para se fazer o projeto do poço. O projeto do poço. O item 423 explicita as atividades recomendadas como investigação de campo para se selecionar a zona-alvo de monitoramento do poço e para a elaboração do projeto. São sondagens, amostragens de solo, análises granulométricas, perfis e seções, instalação de piezômetros ou poços provisórios e, eventualmente, geofísica de superfície. Além disso, há diversas referências aos materiais dos poços. Começando pelo pré-filtro, ele deve ser formado por material homogêneo, quimicamente conhecido. Alguém aí já fez análise do pré-filtro? Deveria fazer. Pela norma, deveria fazer. E aí vem a grande questão. Com 95% formado por quartzo lavado e peneirado. Não é feldspato, não são conchas, não são pedaços de madeira, mas 95% do perfil deve ser de quartzo arredondado, limpo, peneirado, de granulometria uniforme e quimicamente conhecido. Você usa um pré-filtro desse jeito? Se você não usa, você não está de acordo com a norma. A uniformidade desse pré-filtro deve ser garantida por análises granulométricas, onde o D60 é o diâmetro da peneira que 60% dos grãos passam. Né? Você faz uma análise granulométrica do seu pré-filtro
e você vai pegar o seu D60, o D60, repetindo, é o diâmetro da peneira que 60% dos grãos passam. Então, onde esse D60 pode ser, no máximo, 2,5 vezes maior do que o D10. Então, o diâmetro que passa 60% tem que ser, no máximo, 2,5 vezes maior do que o diâmetro que passa 10% do material do pré-filtro. Alguém já fez uma análise granulométrica do pré-filtro? Sei que teve gente que fez, muita gente vem me falar que já fez. Mas isso certamente não é comum. Recomendo que façam. E agora vem uma grande e importante questão. O D30 do pré-filtro, deve ser de 4 a 6 vezes maior que o D30 da formação que ele será colocado em contato. Isso é uma coisa muito, muito importante e praticamente explica a norma toda. Ou seja, você tem que escolher uma única zona-alvo que seja, de certa forma, homogênea. Então, que represente somente uma única unidade estratigráfica. Senão, você não tem condição de atender esse item. Se você tem mais de uma zona-alvo, como é que você vai ter um D30 da formação se é uma formação heterogênea? Então, você tem que escolher uma zona-alvo que seja homogênea, que seja uma única unidade estratigráfica. Segundo, você tem que identificar essa unidade estratigráfica, delimitá-la e colher uma amostra dela, coletar uma amostra dela de solo para poder fazer uma análise granulométrica e com isso obter o seu D30. Como é que você vai saber o D30 da formação se você não coletou uma amostra dela? Então você tem que fazer a amostragem de solo, selecionar a zona-alvo, mandar uma amostra dessa zona-alvo que você escolheu, que tem que ser homogênea, para fazer uma análise granulométrica e aí obter o D30. Com esse D30 da formação, você tem que escolher o seu pré-filtro. Você tem que escolher o D30 do seu pré-filtro. E aí, somente aí que você vai escolher o pré-filtro que você vai usar e você vai escrever tudo isso, toda a amostra de solo, zona-alvo identificada, unidade estratigráfica, a análise granulométrica, você vai escrever tudo isso no seu projeto de poço de monitoramento. Só é possível fazer isso se você coletou as amostras de solo antes de fazer o projeto do poço, é claro. E tem mais. Não é só usar o pré-filtro que você tem ali na prateleira, você tem que dimensionar o pré-filtro de acordo com a formação. Alguém de vocês que está me ouvindo já fez isso? Já dimensionou um pré-filtro de acordo com a formação que você encontrou? Já viu alguém fazendo isso? Então, a pergunta é curiosa, porque então alguém já cumpriu essa norma nesses quase 15 anos que ela está em vigor? Muito difícil, muito dificilmente alguém cumpriu essa norma. Bom, outro item da norma importante, os materiais dos tubos devem ser não reciclados e devem ser ranhurados com máquina. Não se deve usar cola, nem solda que use algum solvente. Até aí tudo bem. Sobre o comprimento da seção filtrante, a norma divide em seção curta, poços de seção curta, menor que 2 metros, e seção longa, de 2 a 3 metros. A norma não recomenda seção filtrante maior que 3 metros. A seção curta deve representar o intervalo a ser monitorado, ou seja, a zona-alvo. Tem gente que diz que a norma obriga a seção filtrante de 2 metros, mas não está escrito isso, não é obrigado. Pelo contrário, a norma diz que o filtro mais curto do que 2 metros vai permitir uma caracterização mais precisa da qualidade da água. Outro item diz que a coluna de pré-filtro no espaço anelar deve ficar 60 centímetros acima do topo do tubo-filtro. Isso aí todo mundo já sabe, Então, o pré-filtro deve ficar 60 centímetros acima do topo do tubo-filtro. Mas o mesmo item, que é 651, procurem na norma o item 651, diz claramente que onde houver conexão hidráulica da zona-alvo, que é o que você está monitorando aqui embaixo, com a camada sobrejacente, você deve ajeitar essa altura do pré-filtro. Ou seja, só é obrigatório 60 centímetros acima do topo do filtro se isso não interceptar nenhuma unidade estratigráfica. Quem manda é a geologia, quem manda é a unidade estratigráfica. O seu tubo-filtro e o seu pré-filtro devem ficar em uma única unidade estratigráfica, isso diz a norma claramente no item 651, tá bom? Bom, a norma diz que a cauda de bentonita não deve ser usada como única forma de selo se esse selo estiver posicionado na zona não saturada, ou seja, em poços não afogados. A cauda, quando utilizada, deve ser na proporção de 1 kg de bentonita em pó para 7 litros de água. Se for uma cauda só de cimento, a norma pede de 27 a 31 litros de água para cada saco de 50 kg de cimento, podendo-se adicionar aí 10% de bentonita, então 5 kg de bentonita nessa cauda. O selo anular deve ter a espessura mínima de 1 metro. E atenção, não se recomenda utilizar bentonita em cauda ou em pellet, a famosa compactolite, se esse selo estiver na zona não saturada, ou seja, em poços não afogados. Então a norma não recomenda
o uso de selo com bentonita em calda ou pellet se esse selo estiver na zona não saturada. E aí, por fim, o item 10 traz a obrigatoriedade de você fazer um relatório da instalação de poço, contendo o projeto e comparando com o que foi efetivamente executado. Tá? Então é obrigatório ter esse relatório de instalação de poço, o que é muito raro de ser visto por aí. Resumindo, pessoal, a norma 15495.1 já traz todos os elementos para que a investigação melhore muito a abordagem, que a gente faça a identificação das unidades hidroestratigráficas e que amostremos o solo. Infelizmente, essa norma vem sendo solenemente ignorada pelo mercado, ainda que todo mundo diga que segue a norma. Aos que assinam a RT, peço atenção, essa responsabilidade é muito grande e não será tecnicamente defensável uma situação judicial. Aos que trabalham com instalação de poços, seja instalando mesmo, com a mão na massa, seja acompanhando a instalação, atenção à norma. Leia com carinho e atenção todos os itens da norma. A ABNT vai revisar essa norma entre esse ano e o próximo, mas, de qualquer modo, essa revisão vai ser mais para esclarecer o que já está muito bem colocado na norma atual. Bom, pessoal, é isso aí. Agradeço mais uma vez a atenção de todas e todos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Aguardo aí as suas críticas, sugestões, comentários, opiniões e todo o resto. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente nas redes, no YouTube, no Telegram, no Facebook, no Instagram. Assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 421 assinantes da newsletter, 345 inscritos no Telegram, 796 inscritos no canal do YouTube, 715 seguidores e seguidoras no Instagram. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco no Apoia-se. O site é apoia.se/ecdambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.